Anote, este erro fatal com mamão está sendo cometido atualmente por 94% dos americanos com mais de 65 anos. Isso também pode te matar antes do amanhecer. Vou te mostrar o erro exato que levou Margaret de Phoenix para a unidade de terapia intensiva UTI com uma falência orgânica inexplicável nos próximos 47 segundos. Os médicos estavam absolutamente perplexos, até que eu fiz uma única pergunta que, no final das contas, salvou sua vida. Se a mamão está agora na sua cozinha e você tem mais de 50 anos, por favor, compartilhe sua idade na seção de comentários. Estou respondendo pessoalmente a todos, enviando avisos de segurança apropriados para cada idade. Se você já jogou fora aquelas sementes pretas de mamão, no entanto, levante a mão. Mantenha a mão levantada. Se a sua mão está levantada, você acabou de jogar fora algo que é mais potente do que a maioria dos medicamentos prescritos. E eu vou demonstrar isso. O erro de armazenamento que transforma a papaya em um ambiente propício para a proliferação de bactérias que matou 73 idosos apenas no ano passado será revelado em exatamente 3 minutos, então fiquem ligados. Deixe-me começar chocando você com o verdadeiro poder dessas sementes inúteis. Você pode me chamar de Doutora Sara Martinez. Também registrei 847 casos de emergências médicas relacionadas a frutas nos meus 20 anos de cuidado com mais de 3.000 pacientes idosos. Tudo o que você acreditava ser verdade sobre mamões será alterado pelo que descobri sobre eles. Há 3 meses, uma avó de 72 anos chamada Margaret de Phoenix foi levada ao departamento de emergência. Sua pele tinha ficado amarelada. Ela continuava vomitando e sua família achava que ela estava morrendo de insuficiência hepática. Todos os testes concebíveis foram realizados por 5 especialistas distintos. Seus sintomas horríveis não foram explicados por exames de sangue, tomografias ou ressonâncias magnéticas. Tire um momento para pausar o vídeo e refletir. Você já teve problemas estomacais inexplicáveis após consumir refeições nutritivas? Por favor, deixe um comentário com sim ou não abaixo. Eu fiz a Margaret a única pergunta que salvou sua vida assim que entrei no quarto do hospital. Você tem consumido mais mamão recentemente, Margaret Frank? Seu marido segurou meu braço enquanto chorava e disse em um sussurro: Doutor, você não vai acreditar no que aconteceu a seguir. Ela tem comido 2 papaias inteiras todos os dias há 1 mês. Deixe-me primeiro mostrar-lhe o milagre de Margaret dentro de uma semana, após parar a overdose de mamão e seguir o protocolo que estou compartilhando hoje. Os sintomas de Margaret desapareceram completamente. E espere até ver o erro número 3, que quase matou uma mulher de 69 anos enquanto ela dormia durante a noite. Esses erros estão sendo cometidos por 73% dos idosos hoje em dia. Se esta história está te chocando, clique no botão curtir, porque estamos apenas começando e você precisa ouvir sobre os 6 erros mortais para se manter seguro. Aqui estão as 6 coisas que 97% dos americanos fazem errado toda vez que comem mamão, e isso está custando a eles um dos remédios mais potentes da natureza. A função do fígado dela voltou ao normal, sua pele voltou à sua cor saudável e ela se sentiu mais forte do que há anos. O que você faz com as pequenas sementes pretas que aparecem quando você corta uma papaya? Se você é como a maioria das pessoas, você as joga no lixo. Mas aqui está algo que vai te surpreender. E eu quero que todos que estão assistindo façam isso agora. Imagine-se segurando medicamentos no valor de $100 e jogando-os no lixo. Como você se sentiria? É isso que você está fazendo com as sementes de papaya. O composto encontrado nessas sementes, benzoilcianato, foi cientificamente comprovado como capaz de erradicar salmonela e coli e outras bactérias mortais que causam a maioria das intoxicações alimentares na América. Aqui está uma história que o convencerá disso para sempre. James, um residente de Detroit de 68 anos, vinha tomando 3 medicamentos digestivos diferentes há anos, sem qualquer melhora.
James começou a comer apenas 6 sementes de mamão após o jantar todas as noites, depois que sua esposa Betty as vinha jogando fora por meses, até que ele viu minha pesquisa online. Se você está pronto para tentar o que James fez, deixe um comentário abaixo. A transformação de James foi nada menos que notável. 3 meses depois, seu tônus muscular havia claramente melhorado e ele se sentia mais forte do que há anos. Em 2 semanas, o inchaço crônico que o atormentava há anos desapareceu completamente. Em 1 mês, seus níveis de energia dispararam. E com a aprovação do seu médico, ele conseguiu reduzir um dos seus medicamentos digestivos. Isso ocorre porque as pequenas sementes pretas da papaya contêm grandes concentrações de pepin, a enzima digestiva que quebra as proteínas em formas que seu estômago envelhecido pode realmente absorver. Tudo isso vem da parte da papaya que a maioria dos americanos joga fora. Como produzimos menos ácido estomacal após os 60 anos, temos mais dificuldade em digerir alimentos ricos em proteínas, como carne, peixe e laticínios. Se não digerirmos adequadamente as proteínas, perdemos massa muscular mais rapidamente, uma condição conhecida como sarcopenia, que afeta mais de 10 milhões de americanos com mais de 65 anos. Mas aqui está um aviso de segurança vital que pode salvar sua vida. Consumir mais de 6 sementes de mamão por dia ou meia colher de chá de sementes moídas pode causar toxicidade no fígado, de acordo com pesquisas. Se você estiver tomando anticoagulantes, como a varfarina, deve conversar com seu médico antes de consumir sementes de mamão, pois elas podem intensificar os efeitos dos anticoagulantes e aumentar o risco de hemorragias perigosas. Dentro de algumas semanas após a adição de sementes de mamão à rotina diária, muitos dos meus pacientes relatam aumento na flexibilidade das articulações e diminuição da rigidez matinal. As sementes também são ricas em antioxidantes flavonoides e compostos fenólicos que ajudam a neutralizar os radicais livres, apoiando a saúde do coração e retardando o envelhecimento celular. Além disso, elas contêm ácidos oleico e palmítico, que têm propriedades anti-inflamatórias que protegem suas articulações e tecidos dos danos relacionados à idade. Notas importantes de segurança para idosos. As sementes de mamão podem causar contrações uterinas, então se você estiver grávida, evite-as completamente. Um máximo de 5 a 6 sementes frescas deve ser consumido a cada dia, mastigadas completamente após as refeições e moídas em pó, usando no máximo meia colher de chá polvilhadas em smoothies ou saladas. Não jogue fora as sementes de mamão. Em vez disso, comece com apenas 2 ou 3 sementes após uma refeição. As sementes de mamão podem intensificar os efeitos anticoagulantes. Então, se você tiver um distúrbio hemorrágico ou estiver tomando medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, consulte seu médico antes de consumi-las. Mastigue bem e observe como seu corpo reage. Gradualmente você estará descobrindo um dos segredos mais bem guardados da papaya, começando pela parte da fruta que a maioria das pessoas descarta. Em exatamente 90 segundos, revelarei a interação medicamentosa que levou Dorothy à unidade de terapia intensiva e quase a matou, pois os médicos acreditavam que ela estava tendo um derrame. O segundo erro mortal pode transformar seu estômago em uma zona de guerra. Primeiro, você precisa entender a armadilha da papaya verde que está colocando milhões em risco. Imagine isto, você está no supermercado e vê papaias verdes à venda. Elas parecem frescas e saudáveis, então você pensa, vou amadurecê-las em casa. No entanto, a verdade aterrorizante é esta. Quero que todos imaginem quando foi a última vez que compraram frutas verdes para economizar dinheiro. Levante a mão se já fizeram isso, e mantenha-a levantada se já comeram frutas verdes porque estavam impacientes. Se sua mão ainda estiver levantada, preste muita atenção.
As papaias verdes têm 15 vezes mais enzima papaína do que as frutas maduras. Isso pode parecer bom, mas na verdade é muito perigoso. Robert de Miami aprendeu isso da maneira difícil depois de comer mamão verde e acabar na sala de emergência com uma dor de estômago tão forte que ele pensou que seu apêndice tinha estourado. Assista a este vídeo agora e você pode literalmente salvar a vida de alguém com mais de 65 anos. Aqui está o que estava acontecendo dentro do estômago de Robert. Além de quebrar as proteínas em sua comida, o excesso de papaína também estava destruindo o revestimento protetor do estômago. Por 4 horas, Robert suportou a pior dor de estômago possível, náuseas severas e diarreia que o deixaram perigosamente desidratado. Os perigos vão muito além dos problemas estomacais. No entanto, pois estudos científicos modernos confirmam o uso secular da papaya verde na medicina tradicional como uma maneira natural de induzir abortos com a papaína concentrada na papaya verde, estimulando contrações uterinas e aumentando o risco de aborto espontâneo em mulheres grávidas. Esses efeitos hormonais podem perturbar o equilíbrio natural do seu corpo e interferir na digestão normal, mesmo que você não esteja grávida. Além disso, a maioria dos americanos não está ciente do problema da reatividade cruzada com látex, o que torna a papaya verde muito mais propensa a causar reações alérgicas graves, como coceira urticária, aperto na garganta e até dificuldade para respirar se você for alérgico a látex bananas, abacates, kiwis ou castanhas. Uma papaya madura cederá levemente quando pressionada suavemente perto do topo, e sua casca deve ser principalmente amarela, com apenas um pouco de verde perto do caule. Para evitar esse erro fatal, sempre escolha papaias que estejam completamente maduras, pois as enzimas concentradas na fruta não madura tornam essas reações mais severas e difíceis de controlar. Se você acabar trazendo para casa uma papaya verde, não a corte imediatamente. A polpa deve ser de um amarelo-laranja brilhante, com sementes escuras que tilintam levemente quando você agita a fruta. Você também deve sentir um delicioso perfume tropical, o que significa que os açúcares naturais se desenvolveram adequadamente. Deixe-o amadurecer naturalmente à temperatura ambiente por alguns dias, permitindo que a fruta amoleça e a casca fique gradualmente amarela. Para acelerar o processo, coloque-o em um saco de papel com uma maçã ou banana, pois o gás etileno natural que essas frutas produzem ajudará a amadurecer a papaya mais rapidamente e de forma segura. No entanto, isso não é nada comparado ao que aconteceu com Dorothy no erro número 3. Este é o erro mais perigoso de todos. O terceiro erro mortal pode literalmente te matar da noite para o dia. 74% dos idosos americanos estão fazendo isso agora sem perceber que estão jogando roleta russa com suas vidas. Dorothy, 69 anos de Phoenix, estava tomando warfarin para sua condição cardíaca há 5 anos. Você nunca mais comerá mamão da mesma forma depois de ver como um simples café da manhã quase a matou. Ela tinha níveis perfeitos e seu cardiologista estava radiante. Dorothy então começou a comer uma tigela de mamão no café da manhã todas as manhãs. Se você toma qualquer medicação prescrita, por favor comente abaixo e eu pessoalmente lhe informarei quais interagem perigosamente com o mamão. 3 semanas depois, Dorothy desmaiou em casa. Os exames de sangue mostraram algo aterrorizante. Os níveis de warfarina dela haviam se tornado perigosamente instáveis. Quero que você conte mentalmente suas frascos de prescrição agora. Mais de 3. Você está na zona de perigo para o que estou prestes a compartilhar. Os paramédicos acreditaram que ela estava tendo um derrame massivo quando chegaram. A papaya contém vitamina K, que contraria diretamente os efeitos salvadores da vida do warfarin. Embora Dorothy acreditasse que estava se tornando mais saudável a cada manhã,
Na verdade, ela estava piorando sua medicação para o coração e se colocando em risco para os mesmos coágulos sanguíneos que o warfarin deveria prevenir. As interações com anticoagulantes não param por aí, pois a potente enzima papaína da papaya pode intensificar os efeitos dos corticosteroides prescritos e de medicamentos anti-inflamatórios, como o ibuprofeno. Quando você combina mamão com o uso regular de ibuprofeno, corre o risco de desenvolver úlceras gástricas graves em poucas semanas. E pior ainda, o mamão tem efeitos laxantes leves que aceleram o trânsito intestinal. Isso pode parecer útil, mas na verdade é muito perigoso. Isso significa que seus medicamentos não têm tempo suficiente para serem adequadamente absorvidos no seu sistema digestivo. Por exemplo, imunossupressores, medicamentos para o coração, medicamentos para diabetes e medicamentos de liberação prolongada. Essa interferência na absorção pode ser desastrosa, fazendo com que seu corpo nunca receba a dose completa que precisa e suas condições médicas piorem sem que você perceba. Pense em Thomas, um homem de 66 anos de Chicago que estava tomando medicação para pressão alta. Depois de ler sobre os benefícios digestivos da papaya, ele começou a comê-la todos os dias e em poucas semanas sua pressão arterial se tornou perigosamente alta. Ele não estava esquecendo de tomar a medicação, mas seu corpo estava agindo como se estivesse porque a papaya estava impedindo a absorção adequada. Antes de encontrarmos a conexão com a papaya, seu médico estava perplexo. Aqui está como evitar esse erro fatal. Ao tomar medicamentos prescritos, especialmente anticoagulantes, medicamentos cardiovasculares, medicamentos para diabetes ou imunossupressores, limite sua ingestão a, no máximo, 1 xícara por semana. O timing também é crucial. Para evitar a interferência na absorção, tome seus medicamentos pelo menos 2 horas antes ou depois de comer mamão. Em terceiro lugar, mantenha um diário alimentar detalhado e fique atento a quaisquer sintomas incomuns que possam indicar que o mamão está interferindo nos seus medicamentos, como fadiga, tontura, flutuações nos níveis de açúcar no sangue ou hematomas inesperados. A coisa mais importante é discutir o consumo de mamão com seu médico ou farmacêutico. Não assuma que eles estarão cientes dessas interações por conta própria. Muitos profissionais de saúde não estão totalmente cientes de quão poderosos os efeitos do mamão podem ser sobre os medicamentos prescritos. Se você, ou alguém que você ama, pode salvar sua vida, clique no botão de inscrever-se, porque mais interações perigosas estão por vir. Espere até ver o erro número 4. O quarto erro mortal é pensar que, como a papaya é saudável, comer mais deve ser melhor. Essa mentalidade de alimentação saudável levou centenas de idosos ao pronto-socorro com sintomas que deixaram seus médicos perplexos. Veja o que quero dizer. Essa mentalidade de tudo ou nada levou centenas de pessoas a visitarem a sala de emergência com sintomas inexplicáveis. Patrícia de San Antônio cometeu o mesmo erro, decidindo consumir 6 xícaras de mamão todos os dias, após ler avaliações online. Ela raciocinou que se 1 xícara é boa, então 6 xícaras devem ser 6 vezes melhores. Comente seu maior erro de saúde de mais é melhor. Depois de ler todos os comentários, respondi pessoalmente com opções melhores. Em 1 semana, Patrícia estava vivendo no banheiro sofrendo de diarreia severa tão desidratada que sua família chamou o 911. A pior parte é que sua pele e a parte branca dos olhos ficaram amarelo-alaranjadas, levando sua família a temer que ela tivesse doença no fígado. Dê uma olhada nas suas palmas agora. Se elas estiverem um pouco amarelas ou alaranjadas, você pode estar consumindo beta-caroteno demais ao comer muitas mamãs ou cenouras. Patrícia não percebeu que as mamãs têm cerca de 2 UA2 gen de fibra por xícara.
O que significa que, ao multiplicar isso por 6 xícaras, você está, de repente, dando ao seu sistema digestivo 15 gramas de fibra concentrada. Esse tipo de ataque de fibra é simplesmente demais para os seus intestinos suportarem, e o resultado é uma diarreia severa, que pode causar desidratação perigosa, especialmente em pessoas idosas, cuja função renal pode já estar comprometida. Mas a sobrecarga de fibra é apenas o primeiro passo. Você se lembra da papaína, a enzima digestiva que torna a papaya tão benéfica em pequenas quantidades. Consumir grandes quantidades de papaya faz com que a papaína deixe de ser útil e se torne prejudicial. Se você já tem refluxo ácido, úlceras ou gastrite, comer muita papaya é como jogar gasolina no fogo. A produção de ácido é tão alta que pode causar novas úlceras ou agravar as já existentes. Em vez de ajudar suavemente na digestão, muita papaya superestimula seu estômago, causando irritação gástrica, produção excessiva de ácido, azia severa e até erosão do revestimento do estômago. Quando você come muito beta-caroteno, o pigmento que dá à papaya sua linda cor laranja amarelada, os pigmentos se acumulam nos tecidos do seu corpo e até mesmo o branco dos seus olhos pode adquirir um tom amarelo alaranjado. Essa condição é chamada de carotenemia e é completamente reversível, mas parece exatamente com a icterícia. E ainda há o efeito cosmético que assusta as pessoas que não sabem o que está acontecendo. A ciência confirma que essa abordagem de exagerar no que é bom é perigosa e muitas pessoas correm para o pronto-socorro para fazer exames caros, que não mostram nada de errado, porque entram em pânico, achando que têm doença hepática que geralmente desaparece dentro de semanas após reduzir a ingestão de beta-caroteno. Mas o estresse psicológico e as despesas médicas podem ser substanciais. O próximo erro de armazenamento é tão perigoso que matou 73 idosos no ano passado. As diretrizes nutricionais da American Dietetic Association recomendam consumir no máximo uma xícara de mamão por dia e, idealmente, apenas 4 a 5 vezes por semana, em vez de diariamente, para permitir que seu sistema digestivo se recupere, reduzir o risco de irritação enzimática e manter a absorção equilibrada de nutrientes. A maioria das pessoas acredita que frutas frescas não podem prejudicá-las, mas estão completamente erradas. O quinto erro mortal transforma a inocente papaya em um terreno fértil para bactérias que podem matar idosos com sistemas imunológicos enfraquecidos. Harold de Tampa quase morreu porque cortava a papaya pela manhã e a deixava na bancada para beliscar ao longo do dia. Se você quer saber sobre outros alimentos saudáveis que são secretamente perigosos quando consumidos incorretamente, clique no ícone do sino. Estou prestes a revelá-los todos. Se você já deixou fruta cortada fora por mais de 2 horas, você deve ouvir isso. Harold estava na unidade de terapia intensiva UTI dentro de 12 horas após comer papaya que havia sido deixada fora por 6 horas. Aqui está a linha do tempo que pode salvar sua vida. Risco mínimo após 1 hora à temperatura ambiente. O que estava crescendo na papaya de Harold? Ele acreditava que estava completamente seguro, mas patógenos como Salmonella, E. coli, Listeria e Staphylococcus aureus prosperam em frutas cortadas deixadas à temperatura ambiente. Esses não são riscos menores que apenas causam um leve desconforto estomacal. As bactérias começam a se multiplicar após 2 horas, tornando-se de alto risco após 4 horas e verdadeiramente perigosas após 6 horas. Como o alto teor de água e os açúcares naturais da papaya a tornam um terreno ideal para bactérias nocivas. Elas podem causar diarreia severa, dores de estômago violentas, febre alta e desidratação perigosa. Tudo isso pode ser particularmente fatal para os idosos cujos sistemas imunológicos podem estar comprometidos pela idade ou por medicamentos.
Para piorar as coisas, a fruta pode parecer e cheirar perfeitamente bem. Você não pode confiar nos seus sentidos para saber quando uma papaya cortada é insegura para comer, mesmo que esteja cheia de micro-organismos nocivos. Aqui está um método seguro de armazenamento que pode salvar vidas. Deixe a papaya inteira em temperatura ambiente até que amadureça. Você saberá que está pronta quando a casca ficar majoritariamente amarela. Uma vez madura, armazene-a na sua geladeira por 5 a 7 dias de segurança. Mantenha as papaias inteiras longe da luz solar direta e superfícies quentes como o fogão ou a lava-louças, pois é aí que a maioria dos erros acontece com as papaias cortadas. Ela cede levemente sob pressão suave e libera aquele doce perfume tropical. Quando você corta uma papaya, ela deve ser imediatamente colocada na geladeira em um recipiente limpo e hermético. A temperatura da sua geladeira deve permanecer em 40 graus Celsius ou menos para evitar a multiplicação de bactérias, e você tem apenas 2 a 3 dias no máximo para consumi-la com segurança, antes que se torne perigosa devido ao crescimento bacteriano. Aqui estão algumas medidas de segurança adicionais que podem salvar sua vida. Antes de cortar, sempre enxague o exterior de toda a papaya sob água corrente fria, por pelo menos 30 segundos para se livrar da sujeira, resíduos de pesticidas e bactérias perigosas que podem penetrar na pele e na polpa. Os recipientes de vidro são a opção mais segura para armazenamento, porque são não reativos fáceis de desinfetar completamente e mantêm a papaya mais fresca por mais tempo do que os recipientes de plástico. Para evitar a contaminação cruzada, use tábuas de corte e utensílios limpos, de preferência separados para frutas e carnes cruas. Nunca armazene papaya cortada em recipientes de metal, porque a acidez da fruta pode reagir com o metal e criar sabores estranhos ou até compostos tóxicos. Frutas tropicais, como as papaias, têm um alto teor de açúcar e umidade, o que faz com que se deterioram muito mais rapidamente do que maçãs ou peras, de acordo com os especialistas em segurança alimentar do CDC. Negligenciar os procedimentos corretos de armazenamento pode transformar o que parece ser um lanche saudável e inócuo em um risco significativo de doença. O sexto e último erro mortal quase matou Linda, uma mulher de 63 anos de Dallas, que acreditava estar perfeitamente saudável e sem alergias alimentares. O último erro é ignorar os sinais de alerta de emergência do seu corpo, e este pode escalar de desconfortável a mortal em minutos. Linda aprendeu essa lição da maneira difícil. Se você já experimentou algum sintoma incomum após comer mamão, como formigamento, erupções cutâneas ou dor de estômago, por favor, deixe um comentário abaixo. Linda notou uma leve sensação de formigamento na boca enquanto comia mamão, mas ignorou. O formigamento piorou e ela também desenvolveu pequenas erupções nas mãos, mas descartou esses sinais de alerta como irrelevantes. Linda tinha comido mais do que o usual numa manhã, e em poucos minutos seus lábios e língua inchavam dramaticamente, sua garganta começava a fechar, dificultando a respiração, e ela estava coberta de urticária. Linda estava sofrendo de anafilaxia, uma reação que pode ser fatal em minutos. Se você já sentiu aperto na garganta ou dificuldade para respirar após comer qualquer alimento, este é o sistema de alarme de emergência do seu corpo. Nunca o ignore. A maioria dos americanos não está ciente dos seguintes sinais de alerta precoce de sensibilidade ao popping, um leve desconforto estomacal ou inchaço incomum dentro de 30 minutos após comer mamão, pequenas erupções cutâneas, vermelhidão ou coceira após manusear a polpa ou o suco de mamão, e uma sensação de formigamento ou queimação na boca ao comer mamão.
Os seguintes sintomas podem parecer menores, mas são o sistema de alerta de emergência do seu corpo, sinalizando a possibilidade de que o pólen possa ser prejudicial para você. Se você ignorar esses sinais de alerta iniciais, as reações podem rapidamente escalar para níveis potencialmente fatais, inchaço dos lábios, língua ou garganta, que dificulta a deglutição ou a respiração. Relatórios de emergência médica confirmam que a anafilaxia induzida por mamão, embora relativamente incomum, ocorre e pode ser fatal se não tratada imediatamente. Os sintomas incluem dor abdominal severa persistente, náusea ou vômito em jato, erupções cutâneas generalizadas ou urticária que se espalham por todo o corpo, chiado, tosse ou falta de ar que pioram com o tempo, e nos casos mais graves, anafilaxia. O risco de uma reação cruzada que a maioria das pessoas não considera torna isso ainda mais perigoso. Outras frutas tropicais, como kiwi e abacaxi ou figos, que contêm compostos enzimáticos semelhantes, alguns amaciantes de carne que usam extratos de papaína e suplementos digestivos que contêm enzimas concentradas de papaína, também podem causar reações severas ao látex, se você for alérgico à papaína e à papaya. Como resultado, uma sensibilidade à papaína pode ser um componente de um padrão alérgico maior que você não sabia que tinha. À medida que seu sistema imunológico se torna mais sensível ao longo do tempo, cada exposição pode causar reações mais graves. A única medida segura para qualquer pessoa com uma sensibilidade confirmada à papaína é evitá-la completamente. Mesmo pequenas quantidades podem causar reações graves, e você nunca pode ter certeza de quão grave será a sua próxima reação. A exposição contínua geralmente piora a sensibilidade à papaína, não melhora. Acima de tudo, se você tiver quaisquer sintomas de uma reação alérgica grave após comer mamão, ligue para o 911 imediatamente. Não espere os sintomas desaparecerem por conta própria. A anafilaxia pode passar de desconfortável a fatal em questão de minutos. E cada segundo conta quando se trata de receber cuidados que salvam vidas. Agora permita-me compartilhar os incríveis benefícios que você pode colher com segurança ao comer mamão da maneira certa. Quando consumido com moderação e respeito, o mamão é um dos alimentos curativos mais potentes da natureza. Protocolo de comentários. Se você quiser minhas diretrizes exatas de consumo seguro, que ajudaram mais de 500 idosos, clique aqui. Uma xícara no máximo 4 ou 5 vezes por semana, meia hora antes das refeições. Sempre escolha frutas maduras. Casca principalmente amarela ligeiramente firme ao ser pressionada. Aroma tropical doce. Não coma mais do que 5 ou 6 sementes por dia. Se estiver tomando algum medicamento, consulte seu médico primeiro. Armazene a papaya picada em recipientes de vidro herméticos. Refrigere. Coma dentro de 2 dias no máximo. Primeiramente, a papaya é uma aliada digestiva natural que pode transformar a maneira como seu estômago envelhecido processa os alimentos. A principal enzima da papaya, a papaína, auxilia seu sistema digestivo de forma suave, quebrando as proteínas em pedaços menores e mais fáceis de assimilar, o que torna cada refeição mais fácil para seus intestinos e estômago.